adoramos, te louvamos, teu santo nome. Ó Deus, com a tua mão poderosa, toca nos doentes essa noite, arranca a enfermidade. Nós ordenamos todo o mal no poder do teu nome. Abençoa teu filho que tu vai trazer a tua santa e bendita palavra. Usa ele poderosamente nas tuas mãos e fica com a igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé, convidados para ler um versículo da palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, e o versículo de número 52. Eu sei uma palavra para os nossos corações, depois eu faço as minhas considerações. Capítulo 7, Evangelho de São Marcos, o versículo de número 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? É isso mesmo? Nosso último. 7 é 6, irmãos, é 6, é a cabeça. 6:52. Vai dar tudo certo. Ô irmão, depois que eu fiz 40, a coisa. Capítulo 6, versículo 52. Glória a Deus. Sinal que os irmãos procuraram, isso é bom. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui, para juntos cultuarmos ao Senhor. A igreja, pela salvação de boas-vindas, o presbítero que nos fez o convite, o pastor Felipe, que nos recebe, é uma alegria estar aqui. Prometo que vou falar mais longe do microfone, que o pregador grita muito, né, irmãos? Não adianta. Queridos, parece tão estranho esse versículo, porque foi depois de um acontecimento. Jesus, ele vem andando por cima das águas, né? E a Bíblia diz que os discípulos olharam muito atemorizados. Alguns começaram a gritar e a dizer que era um fantasma. Uma coisa, pastor Felipe, muito sem lógica, porque eles estavam acostumados a estar com Jesus. Por mais, irmãos, eu tenho uma memória muito boa. Eu posso passar 30 anos sem ver uma Elba daqui para frente. Mas daqui 30 anos, se eu encontrar contigo lá em Portugal, é a irmã Elba. Eu tenho uma facilidade. Não é todo mundo que tem, mas eu tenho. Eu estou pregando há muitos anos, comecei muito novo. Então, de quando em quando, eu encontro alguém. Alguns olham pensando, é ele, não é ele, que a gente... Deus colocou um pouquinho de fermento na massa, a gente come mais, então... Mas a gente reconhece, sabe de onde é que é. Agora, Jesus não era alguém que eles não estavam vendo todos os dias. Jesus era alguém com quem eles estavam convivendo todos os dias. Há uma tempestade no mar, para me chegar no versículo que nós temos. Naquela tempestade, se apavoraram, começaram a clamar, começaram a gritar. Me aparece um homem vindo em direção deles, andando por cima das águas. A Bíblia diz que alguns, naquela gritaria, naquele desespero, é um fantasma. Irmãos, isso é muito preocupante, porque eu fiquei olhando, né, o título da quinta-feira, no Agir de Deus. Isso é muito preocupante para nós. Os irmãos vão entender o que Deus tem para nós aqui. Algo que não era para a igreja nunca ficar numa expectativa, hipótese alguma, pastor Felipe, era no agir de Deus. Não precisamos dessa expectativa. Eu não preciso dessa expectativa de que Deus vai agir ou de que Deus vai fazer. Isso deva ser uma certeza. Nunca expectativa. Tem crente, irmãos, eu fico muito apavorado quando alguém profetiza assim, ó, Deus
Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender o crente. A única coisa que pode pegar o crente de surpresa, mas não despreparado, é o arrebatamento da igreja. Isso é surpresa. Pode ser essa noite. Pode nem esse culto terminar. Isso pode ser uma surpresa. Agora, milagre na vida de crente não é surpresa. Resposta de oração na vida de crente não é surpresa. Problema resolvido na vida de crente não é surpresa. Cura divina na vida de crente não é surpresa. Ser renovado com o Espírito Santo não é surpresa. Dons espirituais do culto não é surpresa. Mover de Deus não pode ser surpresa, porque isso é uma certeza, porque Jesus fez uma promessa. Quando 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome, eu estou presente no meio. Não é surpresa. A Bíblia diz que Jesus vem andando, dá aquela gritaria. Pedro, mais ousado, Jesus dá uma palavra. Olha, não sou eu. Pedro mesmo ouvindo, irmãos, que isso é muito interessante. Eu gosto quando o evangelista João, ele fala que Jesus operou tantos milagres, que naqueles dias não tinha papel suficiente para registrar a quantidade de milagres. Mas eu gosto muito que tem alguns que são registrados. Isso é minha fé, minha maneira de ver. E eu creio que cada milagre registrado, Deus tem para nós alguma lição nesse milagre registrado. Tem que ter uma lição de Deus para nós. Quando Jesus fala não temos, sou eu. Se alguém que eu convivo, se alguém com quem eu estou acostumado, fala comigo, é necessário dizer sou eu? Pensa nisso. Se eu ouço a voz do pastor Felipe, eu posso ouvir à distância, que eu sei que é o pastor Felipe, que eu também tenho a facilidade de guardar a voz. Eu posso ver mais lá de longe. Ele me gritou, eu sabia que era ele sem orar para ele. Agora, irmãos, como é que eu estou andando com Jesus, vivendo com Jesus, acompanhando Jesus, vendo Jesus ministrar? Jesus está falando, não temos, sou eu. E Pedro ainda fala, se é o Senhor. Irmão, precisa entrar nesse é o Senhor aqui para nós. Irmão, nós estamos vivendo um momento da igreja de Jesus, porque eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, e eu tenho que pregar para a igreja de Jesus. Então é nós mesmo. Nós estamos vivendo um momento agora que eu vejo muito crente, e não é pouco, uma leva de crente decepcionado. Eu não vou ser mais crente, porque eu fui tão decepcionado. Irmãos, eu visito muita gente, tem hora que eu fiz um propósito com Deus de responder pouco, porque senão eu respondo à altura, então eu tenho que responder pouco. Quer me irritar quando alguém fala, eu não sou mais crente, eu sou decepcionado. Eu não prego mais que eu estou decepcionado. Eu não sento mais no culto que eu estou decepcionado. Eu não quero mais carne que eu fui tão decepcionado. Eu não dizimo mais que eu estou tão decepcionado. Eu não oferto mais que eu estou tão decepcionado. E eu acho tão interessante que Deus tão decepcionado, Ele continua abençoando, Ele continua falando, Ele continua guardando, Ele continua dando saúde. Salmo 34 continua cumprindo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor desfiltando e os livra do mal. E Ele continua aqui. Sabe por quê, irmãos? Isso é o maior sinal de alguém que não tem com Deus uma convivência. Porque a minha convivência com Deus, além do culto, a minha convivência não pode ser quinta-feira. A minha convivência não pode ser a convivência da terça-feira, sendo que poucos já viram na terça-feira. A minha convivência, pastor Felipe, ela não pode ser restringida ao primeiro domingo do mês. Nós já estamos vivendo agora uma leva de crente que me aparece no culto do primeiro domingo do mês para tomar ceia do Senhor, dizer que está em comunhão com a igreja, e nos outros 29 dias, sabe só Deus onde ele está. Aí quando ele morre, é preocupante. Quando ele morre, a gente faz uma cerimônia, coloca o féretro no caixão, como queiram falar, aqui na frente, e a gente fala, que santa mulher. Eu dou uma olhadinha. E se nós estivermos um velório bem emblemático no lugar aí, e falando, eu fiquei olhando, meu Deus, mas nunca vi essa pessoa num copo. Nunca vi, Jesus. Uma cena ou outra me aparece, e agora é um santo. Irmãos, não confunda as coisas.
Comunhão com Deus, irmãos, é para quem vive com Ele, é para quem anda com Ele, é para quem conversa com Ele, é para quem convive, tem que ter convivência com Deus. E aí, irmãos, o Pedro fala uma coisa dessa: se é o Senhor, manda. Aí, irmão, nessa, se é o Senhor, por que tem um tanto de careta na internet? É por causa de crente que não conhece a voz de Deus. Porque se você conhece a voz de Deus, você não é dependente de alguém que ore por você. Eu vou ligar para o irmão fulano aí que pensa. Quando ela ora, está errado. Quando você ora, acontece. Quando eu oro, acontece. Ela não tem uma linha. Eu não sou do tempo. Alguns são do meu tempo, que a gente tem um telefone fixo em casa. E como eu trabalhava com o pastor presidente, o pastor presidente tem uma linha que funcionava só no quarto dele. E que era assim: nós éramos quase 5 mil obreiros no estado de Minas Gerais. Poucos sabiam o número. E quando alguém precisava falar com o gente, falava assim: vamos ligar para o fulano de tal? Aí alguém falava: tem que ligar para o Luciano. Se o Luciano achar que é viável, que o pastor precisa saber, ele vai ligar para o chefe lá no quarto dele, porque ele tem o telefone da cabeceira do chefe. E nós, gente, para ligar para ele, era o último caso. Eu fico pensando nisso. E tem alguns que estão achando que é assim, que tem um irmão na igreja, que esse irmão tem uma linha particular entre ele e Deus. Que se eu for naquela irmão, naquele tipo profeta, eu dobro o meu joelho, o camarada me vem com uma profetada que ele disse: recebeu do céu, porque ele tem um canal direto. E não para com isso. Jesus ensinou ao contrário: e tu, quando orais, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vem em secreto, ele vai te responder. Tem um canal, é seu quarto, é porta fechada, é você falando com ele. Aí, irmãos, Pedro não reconhece. Por causa de uma leva de crente que não reconhece voz de Deus, por causa de uma leva de crente que age na precipitação, nós temos essa cambada por aí agora. Profeta. Eu vi um cartaz esse dia numa determinada igreja. Eu era um dos convidados para pregar, e num dos dias tinha um profeta. Ah, irmão, eu não aguentei, né? Eu falei: Jesus, eles não deviam ter me convidado. Porque como eu vou falar depois do profeta, então eu vou aproveitar para falar depois do profeta. Porque, irmãos, nós vamos perder isso. Pedro estava andando com Jesus e faz um desafio: se é tu mesmo, manda ele ter contigo. E Pedro até vai. Pedro é audacioso, corajoso. Eu não sei se eu teria a coragem de Pedro. Que a gente até critica o Pedro, mas tem que ser corajoso. Pedro, ouvindo que era ele, Pedro vai, anda por cima das águas. E nós não vamos entrar no mérito, porque quando Pedro olha para as ondas, olha para o movimento do vento, ele começa a afogar. Mas ainda bem que Jesus é muito bom, e é o que está conosco essa noite, que quando Pedro clama por ele, ele é socorrido. Mas o que me preocupa é esse registro, irmãos. Eles vinham de uma sequência de milagres. Antes desse aqui, eles tinham passado pelo milagre da multiplicação dos pães. E se a gente dá uma olhada nisso, pensa, irmãos, eu e talvez alguns dos irmãos que ficariam assim maravilhados. É um negócio assim, irmão, como diz um apóstolo aí, esse apóstolo, né, que é para glorificar de pé. É bem isso aí mesmo. Porque, irmão, pega 5 pães, 3 peixes, alimenta, irmãos, a multidão de 5 mil homens. Se a gente fizer a conta, vamos ficar só com 5 mil homens que a Bíblia fala, para a gente não exagerar, mas vamos nos 15 mil aí. Divide essa gente, multiplica pão, distribui. Há uma possibilidade do coração ficar duro vendo um milagre desse? Você ajudando, irmão, para pensar. Você ajudando a distribuir pão. Um pão, irmãos, que brota assim, e um peixe que brota. Não imagina a gente dando esse pão. Irmão, eu não sei, que eu já sou um crente
meio alegre. Ai, irmão, eu distribuí esse pão numa alegria, eu distribuí esse pão num choreiro. Eu não sei, irmão, se eu fosse meio do manto, eu não sou muito assim do manto, porque a gente vai ficar equilibrado. Mas se Deus te tomar pela liberdade, me incomoda. Irmão, acho que eu ia dar uma corrida, eu ia dar uns gritos. Irmão, eu não sei como é que vai ficar. Mas a Bíblia diz que depois disso tudo, ainda tinha coração endurecido. Não é estranho? Diga para mim se não é estranho. Vamos de idade. É estranho ou não é estranho? Irmãos, e não é estranho também nós assim? Querendo chegar na igreja arrasado, querendo chegar na igreja destruído, querendo chegar na igreja de cara feia, querendo não glorificar, querendo ser PTPT, levanta a mão. Irmão, não mando mesmo que eu sou ruim, não mando levantar a mão, porque você tem que levantar a mão, não é porque eu mandei, é porque você sentiu ele, você tem que glorificar, é porque ele está aqui, você tem que adorar, não é porque o pregador é bom, não é porque o cantor é bom, você só consegue glorificar e adorar, é porque ele é bom, é porque ele está, é porque ele é, porque ele faz. Mas, irmão, nós estamos ficando agora com o coração endurecido. Nós estamos, irmãos, ficando como os discípulos aqui estavam, com o coração meio que endurecido, de tal forma que nós vivemos milagres extraordinários, mas nós não conseguimos viver alegre pelo que recebemos de Deus. Grande Deus, aleluia. Para pensar como é que nós estamos na questão da nossa gratidão. Irmão, se nós fôssemos gratos, para pensar esta noite, não teria lugar aqui esta noite, não é aqui em qualquer outra congregação. Eu prego fora, não tem coisa que eu vejo que fica abismado. Não é falta do pregador, não é falta do pastor da igreja. Alguém culpa que é o pastor local, outro culpa que é o presidente, outro culpa que é o... Cada hora nós vamos culpar. Mas não é nada disso, irmãos. Na realidade, o nosso irmão cantor não está aí, né? Está aí, né? Quando chegou aqui, ele falou para mim um negócio, eu presto muita atenção. O que ele disse ali? O pastor, eu estou nessa mesma igreja há 41. Você já pensou o que é isso? E eu disse para ele assim: o bom da Assembleia de Deus é isso. Na igreja que eu sou nascido e criado, ela está no mesmo lugar há 60 anos. Agora, irmãos, para pensar o que Deus fez nesses 41 anos. Se você der uma analisada, eu disse para ele, quando a gente vai, quando a gente vem, quando a gente fica, quando a gente sai, porque a igreja ela tem um campo flutuante, né? Nós nunca temos assim um capital de nós temos um campo flutuante. O campo flutuante é o que? Dependendo do pastor, congrega. Dependendo do pastor, eu vou para certo. Quando dá certo a rua, eu vou para outra congregação. E agora nós sem carro, nós vamos para Criciúma, nós vamos para Aracajá. Nós damos um jeito, nós seguimos a Deus. E eu fico invocado, irmão, quando diz para mim, serve a Deus desse jeito. É, grande Deus. Porque, irmão, se eu não suportar, isso é uma palavra bíblica, se eu não suportar o evangelista Clarinho aqui na terra, como que eu vou viver com ele eternamente no céu? Porque a Bíblia não diz que é para nós viver bem, não. A Bíblia, o apóstolo Paulo assim, suportai o irmão. Pois é. Eu gostei que os irmãos é bom de Bíblia. Suportai-vos uns aos outros, hein? Amor. A gente não suporta coisa boa, não. Porque coisa boa não precisa suportar, a gente gosta. A gente suporta aquele crente ruim, ranzinza, fofoqueiro, remendo, irmão, problemático. Mas continua a notícia. É esse aí que Jesus salvou. É esse aí que Jesus transformou. É esse que Jesus vai melhorar. É aqui dentro da congregação. É aqui. E a Bíblia diz que está triste. Porque eles não compreenderam o milagre. Vivendo o milagre da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que eles viveram a situação, mas a Bíblia diz que o coração estava endurecido. É tão estranho, é tão legal, que é para nós. Irmãos, eu acho Jesus uma graça nessas coisas. Pensa que eu fico assim maravilhado, porque quando o evangelista Marcos ele registra isso aqui, irmãos, não que nós somos crentes com o coração endurecido. Você pode fazer 70 quinta-feira. Eu vou dizer que faça. Quem dera, irmão, se ele fizesse um propósito de vir na igreja todas as quinta-feiras do ano, seria 48 quinta-feiras do ano. Ficaria mais 32 para o ano seguinte. A pessoa que vence mais 20 e poucos para o ano seguinte, mais 20. Faz um propósito de 70 quinta-feira. Mas não adianta 70 quinta-feira
se o coração não estiver quebrantado. Porque o que vai fazer você ser abençoado essa noite não é a palavra que eu prego. O que vai fazer você sair daqui abençoado essa noite é a maneira que você recebe a palavra, é a maneira que você se alimenta da palavra. E quem vai fazer o milagre é a palavra pregada essa noite, é a palavra aplicada, é a palavra aceita. E nós precisamos aceitar. A Bíblia diz: eles viram, ficaram coração endurecido e não compreenderam. Aleluia. Aí Jesus faz uma chamada. Vamos para o lado. Porque o bom de Jesus é isso. Eu acho que eu desisto. Mas Jesus não desiste, ele insiste. Ele insiste tanto que ele nos trouxe aqui esta noite. Ele insiste. Glória a Deus. A Bíblia diz: coração endurecido. Irmão, para pensar. De onde Jesus te tirou? Aleluia. Eu disse para o rapaz que está trabalhando comigo hoje, falo para ele o seguinte: ele falou: pastor, seu telefone toda hora tem mensagem, toda hora não te liga, e eu nem atendo tudo, porque se eu for atender tudo eu não trabalho, eu fico no telefone. Cada hora que eu olho, eu brinco com ele, falo: dá uma olhada quantas mensagens tem, mas ele está brincando, claro. Ele diz: pastor, já tem mais de 1000 de novo. E eu digo para ele: não, porque eu sou um cara bom. Não. Eu só tenho esse tanto de amigo, eu só tenho esse tanto de mensagem, eu só tenho esse tanto de gente ligando, é só por causa de Jesus. Porque não tira Jesus de mim, sobra o quê? Dá uma analisada agora. Tira de Jesus, sobra o quê em você? Tira Jesus de você. Vê quantos amigos você vai ter se você não tivesse Jesus. Vê quanta gente vai te respeitar se não fosse esse Jesus na sua vida. Vê quanta gente honrar você se não fosse o homem transformado, a mulher transformada que você é. Tira Jesus e vê o que lhe sobra. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o maior milagre nós já estamos vivendo, que é Jesus em nós. Irmãos, nós estamos ficando com o coração endurecido de tal forma que os irmãos já perceberam que nós agora temos até um dizer assim. Até disse o pastor Felipe que tem liberdade, puxar paletó, não tem problema. Mas é assim, irmãos. Nós até somos assim, ó. Esse culto não estava bom. Eu fico assim por entender a questão do culto bom. Primeiro, que eu não entendo se o culto foi bom ou foi ruim. Eu não entendo por quê. Vou dizer para os irmãos por que eu não entendo. Porque eu nunca fui em um culto até hoje feito para mim. Não existe culto para mim. E como o culto não é para mim, eu não posso definir se ele foi bom, porque não foi feito para mim. Aqui ninguém cantou nem um hino para mim. Aqui, irmãos, para mim não tem nada aqui. Eu estou servindo a Jesus, irmãos, só que eu estou pregando, já tem mais de 34 anos. Eu estou servindo a Jesus, irmãos, há 34 anos pregando. Não fui nem em culto esses anos todos para mim. Pastoreei 19 anos a vida, não teve nada para mim. Todo culto que eu participei foi para Ele. E como o culto é para Ele, eu não posso optar no culto é dele. Eu vejo pregador falando: eu fui pregar numa igreja fria. Eu pensei. Eu falei: como eu não fui pregar na Antártida ainda, então pode ser que lá tem. Pode ser que lá, por causa do gelo, pode ser. Mas não existe igreja fria, irmãos. Por que não existe? Porque a igreja não é minha. A palavra que eu prego não é minha. Como você não glorifica é para mim. Como você não aplaude, não é eu que prego, é a palavra que é ministrada. Se você dá glória a Deus, irmão, eu fico faceiro. Se você não dá glória a Deus, eu vou mais faceiro ainda, irmão. Porque eu vim por causa dele, não é por mim. O coração vai ficando tão endurecido que agora tem gente que tem que ter culto bom, Pedro. Tem que ter um culto bom. Então o pregador tem que ser bom. Cantor tem que ser bom. Eu vejo os comentários de igreja há alguns anos, e eu passei por um campo como pastor, passei por 3 campos como pastor presidente, e de vez em quando alguém fala assim: o pastor do Senhor do Brasil é um cantor bom. Que bom. Qual que é o bom? Aí me apresentaram uma lista. Ah, que maravilha, que beleza. Falei: que artistas maravilhosos, são todos artistas bons, top das galáxias. Aí eu fazia aquela pergunta que eu não vou fazer aqui.
Falava, quanto que é assim, a oferta para o bom? E aí os irmãos já sabem que funciona, o pregador bom tem um preço, o cantor bom tem um preço. Mas tudo isso se converte, irmão, quando o meu coração é endurecido. Porque eu sou nascido e criado na igreja. Já que aqui tem crente de 40 anos, nós tínhamos um violãozinho na igreja. Na que eu congregava tinha um violãozinho dentro da marca até o Gianinho. Era a marca do violão, uma caixinha e violão. E uma corneta pendurada lá no alto, para o crente ouvir o culto. Depois Jesus abençoou um pouco, o menino, eu lembro, comprava um microfone. O microfone era grudado no pedestal. Já no pedestal, o microfone era uma peça só, que a gente parava longe. Porque, irmão, se falasse perto, dava um mistério logo, a boca grudava, dava choque. Então a gente não brigava, falava longe, que dava choque mesmo. Era um choque violento. A transmissãozinha dos violões era um cristalzinho, era um cristalzinho. Os hinos eram os hinos da harpa. Raramente alguém cantava um hino assim especial. Eu lembro que nós tínhamos uma irmã que cantava assim: curou-me, curou-me, curou-me. Para nós era novidade. Da minha cegueira, o homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Aí para nós era uma coisa mais bonita. Era uma nossa novidade. Não podia ser a gente ficar ansioso para chegar ao dia da Santa Ceia para ter uma outra novidade. Aí cantava outro hino diferente. Mas era tudo meio repetido. Mas que diferencial tinha? Que alguém fala que Jesus operava mais, Jesus não operava mais coisa nenhuma. Ele continuou operando a mesma coisa. Agora o coração era diferente. Nós éramos agradecidos por uma coisa. Irmão, que uma alegria que estava nos crentes. É quando alguém pregava e falava assim: seu nome está escrito no livro da vida. Oi, irmão, mas eu ficava vendo Deus. Porque foi isso que Jesus falou sobre não ter coração endurecido. A minha vez que um dia voltaram bem empolgados, sabe, para a gente agora, voltaram assim, satisfeitos. Senhor, hoje os demônios nos obedeceram, gente vai. Eles voltaram para ser. Hoje os enfermos foram curados. E Jesus dá uma olhada, porque Jesus sabia que ia chegar um dia que nós também ia ficar assim. Jesus fala: vocês que são alegres, é porque demônios foram embora? Vocês que são alegres, é porque enfermos foram curados? Não, a alegria de vocês está completamente errada. Esse não é o foco da alegria. A verdadeira alegria é: vosso nome está escrito no livro da vida. Por que, irmãos? Porque Jesus sabia que isso aqui ia acontecer lá e ia acontecer aqui. Antes de você começar uma campanha, e não é pecado, você tem que fazer campanha mesmo. Mas pastor, é bíblico, não vou pregar, porque é bíblico. Tem uma campanha que Deus não vai fazer, não. Tem muito medo, não. Ele deu uma ordem. Durante 7 dias, vocês vão dar uma volta. E no último dia é diferente. No último dia vocês vão dar 7 voltas. E 6 voltas caladas ainda. Ô, campanha difícil. Deus me livre. Porque vão dar 7 voltas, vão murar aí, calado. Não ia ser uma coisa assim, uma tarefa, tá? Mas Deus falou: é 7 voltas. Durante o dia, todo dia vocês vão dar uma volta. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, 6 voltas caladas. Na última volta é que vocês vão dar um grito. Então a campanha. E por aí vai, não vou pregar sobre campanha essa noite. Mas faça campanha, não tem problema. Faça 7 quinta-feira, faça 21, faça quanto for preciso. Mas venha primeiro com o seu coração aberto. Porque quando o coração está endurecido, a Bíblia fala que você pode viver um milagre que você não compreende. Quer ver uma coisa, irmãos? Milagre não mantém igreja. E milagre não mantém crente servindo a Deus. Eu conheço mesmo. Eu encontrei com uma pessoa um tempo atrás, eu fiquei chateado. Essa é a palavra. Arrasado no seio Cristo, chateado eu fiquei. Porque eu lembro de que essa pessoa chegou no culto, na igreja que pastoreava, apavorado, com os exames, com o vírus da AIDS. E ele ficou num desespero. E um desespero que a mulher também estava. E a tinha os filhos para criar. E irmãos, e já tinha coquetel, tinha tudo, mas não era tão fácil como está agora. E tinha muita discriminação. E aquela coisa, eu lembro que a igreja começou a orar. E nós oramos. E Deus foi feito.
milagre não curou aquele homem. Curou aquele homem, aquela mulher, irmãos, e pensa que aquilo nós testemunhava, e aquela alegria. E esses dias eu fui abandonar com o Muru, e eu encontrei com ele. Olhei assim e falei, ei, não pode, mas é ele. Meu Deus, mas é. Mas não pode, porque isso não pode estar crente desse jeito aí, não é crente mais. Aí não aguentou. Ô pastor, eu falei, toma ele. Eu falei, o que houve? Ah, pastor, aconteceu uns problemas. Aconteceram as coisas, os problemas. Eu vou te contar, eu falei, não precisa me contar. Não quero nem saber quais são os problemas e nem quais são as coisas. Eu só vou te fazer lembrar de uma solução. Você chegou na igreja com seus exames. A igreja orou. Nós oramos. Jesus curou. Você levou o exame. E o exame depois deu negativo. Você foi suspenso até do benefício. Você foi suspenso do coquetel. Deus fez um milagre. E agora você vem dizer para mim que aconteceu o problema. Eu quero lá saber do problema, rapaz. Você estava destinado à morte. Você estava destinado à discriminação. Você ia morrer a qualquer momento. Aí Jesus faz o milagre. Agora você deixa Jesus por causa do problema. Porque quando o coração endurece, eu paro de compreender os milagres que Deus faz na minha vida. O dia que seu coração for grato, você vai lembrar. Quando você encontrar com alguém muito decepcionado, não é decepcionado com a igreja, não é decepcionado com o pastor, e eu vou dizer para os irmãos, não entra nessa vibe, que essa é a palavra hoje, né? Nós temos uma professora aí, a outra está lá, nós temos uma aí, a palavra hoje é vibe. Não entra nessa vibe, porque não, pastor, é assim mesmo. Não entra na vibe de alguém que quer entristecer você. Não entra na vibe de alguém que quer mostrar para você que as coisas são muito complicadas hoje. Não, irmãos, as coisas sempre foram complicadas e problemas sempre tiveram. Mas nós, como crentes, éramos voltados a servir a Deus com alegria, relembrando de onde Ele nos tirou e para onde eu estou indo. Se eu começar a lembrar, claro que Deus me deu uma oportunidade que eu nunca estive no mundo e não pretendo ir. Não pretendo, não quero, não vou. Isso é decisão. Aí fala, não, pastor, mas o apóstolo Paulo fala que aquele que cuida está em pé. Pois é, pois eu estou cuidando, estou cuidando para não cair, vou cuidar por mim. Isso tem que ser determinante. Crente tem que ter decisão. Para o mundo eu não vou. Para o mundo eu não vou desviar, eu não sei. Beber cachaça eu não vou. Agora eu não vou. Prostituir eu não vou. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Jesus me comprou para isso. Isso é decisão. Irmãos, Paulo fala, o que vai me separar do amor de Deus? Será guerra, será nudez, será problema, será fome, será espada? Ele fala, estou bem certo que nem anjo, nem futuro, nem demônio, nada poderá me separar do amor de Deus, o sangue que foi usado por Cristo Jesus. Então você já é determinado, nada vai impedir você de chegar no céu, nada vai impedir a sua caminhada, nada. Marcos registra. Eles não compreenderam o milagre dos pães, porque o coração ainda estava endurecido. Tem crente que não compreendeu o milagre. Do que era alguém, do que era o ser humano, a raça humana. Não é você em especial, não. O que era a raça humana. Nascendo destinada à condenação. Era nascendo destinada. Não tinha um escape. Já parou para pensar nisso? Você nasce. E você já nasce condenado. Assim, já nasce assim, condenado. Se assim, você não há chance de acontecer alguma coisa no meio do caminho. Com um povo só separado, não é um negócio para preparar, com um povo só separado, que era o povo de Deus, quem ele escolheu, era só esse direito para Deus, não tinha. Alguns, muito pouquinhos pelo caminho, que foram aceitando a circuncisão, que foram negados, mas eram poucos. Aí Deus tão bom, daquele capítulo que nós gostamos de João, daquele versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois João vai dizer o seguinte: vede por grande caridade. Oh, irmão, isso é muito bom. Aleluia. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Irmão, isso é muito lindo. O dia que você compreender isso, não vai ter culto ruim, não vai ter pastor ruim, não vai ter pregação ruim, não vai ter hino desafinado, nada disso vai ter, que você não entender. Olha que caridade, olha que amor. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Irmãos, é algo que nós estamos precisando viver de novo, entrar no nosso coração, porque nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja, eu sou essa igreja, de crente velho mesmo. E sou apaixonado com a minha igreja de crente velho, ninguém vai me tirar dela. Desse quando alguém vem, não, teu nome, não, eu não gosto do movimento, já falo na tora, não gosto. Vou numerar a coisa agora. Eu falo na tora, não gosto, não vou, não me convido para pregar, não convido para nada disso. Eu estou feliz na minha igreja, eu prego quase todo dia. Se você pregar sábado, domingo, segunda, eu prego todo dia, tem culto todo dia. Pensa num lugar bom, é a minha igreja, onde eu congrego. Eu gosto disso aqui mesmo, irmão. E ninguém vai tirar. Alguém fala, não, pastor, tem que aqui, mas não é inovação, irmão. No céu não é inovação, tem uma eternidade por nós chamando. Santo, 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 santo. Então não precisa de coisa nova, não. Nós precisamos de coração grato e de presença de Deus. É que nós precisamos. Porque é o dia que eu compreender que Deus amou eu de tal maneira que além de dar filho para mim, irmão, se eu pedir uma filha com 17 anos, eu não daria ela para morrer com ninguém. Eu tenho um filho de 19. Não dou. Por mais bonzinho que a pessoa seja, não, querido, nós vamos ver se nós ora, nós vamos negociar uma outra coisa, mas dá ele assim, não. E você mais franco com os irmãos. A gente não morre para ninguém, não. Não morre não. Não é coisa nenhuma. Eu vejo a Ari falando, se eu morrer, se ela morrer, eu morro. Não morre. Não é coisa nenhuma. Aquela historinha, né, do casal que um falava pro outro, você não pode morrer, se você morrer, se você não vive. E o pastor, aquela coisa, meu Deus, esse dois quer morrer. E todo mundo volta. Aí o pastor falou, então nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos trazer um pintinho, esse pintinho novinho, e nós vamos soltar ele no meio. Por lá que ele for, nós vamos descobrir quem é que vai comer. Na hora que ele soltou, irmão, quando ele virava, todo mundo virava. Ninguém queria descobrir, porque ninguém quer morrer, coisa nenhuma. Então a gente não morre nem por ninguém. Mas Deus. É, grande Deus, aleluia. Deus, irmãos. Pega seu único filho. E não é por gente boa, não, porque não é bom, coisa nenhuma. Nós só somos alguma coisinha por causa de Jesus. Quando você vai lá no supermercado, tem o setor de frutas e verduras, lá não tem? Uma batata com podrezinho, dá para aproveitar? Não dá, irmãos? Dá, não dá? Dá. Uma maçãzinha, corta metade, pô, você corta metade. Quem falar que nunca comeu, é talvez por isso eu estou dessa mãe que eu comia. Não joga fora, não. Vamos cortar a parte boa, a ruim a gente joga fora e a boa a gente come. Uma laranja lá com furinha, a gente tira a parte boa e come a boa. Mas para comprar não gosta. Se a gente chegar lá e olhar na banca, não, meu dinheiro vai comprar isso aqui, não. Será que não está vendo que as coisas estão caras? Coloca um produto desse de qualidade, a gente não compra. E para a gente comprar, tem que estar no mínimo 70% do valor mais barato para a gente comprar. A gente ainda vai comprar reclamando. Por isso que está rico, ó. Você devia dar para os outros? A gente está aqui comprando mais barato, por isso que você vai comprar. Mas Jesus, eu gosto de Jesus por causa disso. Ele chegou na banca, deu uma olhada, viu um Luciano podripou, viu um Luciano que não tinha jeito para mais nada, que não ia dar nada, viu um Clarinho que era bravo, que não ia dar nada, que não prazer para falar com seu amigo, viu que nós não ia dar nada, mas ele olhou na banca e falou, eu vou comprar, eu vou comprar. Aleluia. Olha para você que não vai ver, eu vou comprar, eu quero, eu vou comprar. E eu não sei
for pechinchando e pedindo desconto, não. Eu vou comprar, não é por ouro, não é por prata, é pelo precioso sangue, é com meu sangue, é com minha vida. Será, irmão, que você pode adorar. Não tenha coração endurecido. Ora, marcando, levação, vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós estamos descendo de gratidão. Venha para a noite da vitória, venha. Venha para o culto, irmãos, venha. Mas primeiro vamos orar para nos quebrantar o nosso coração. Primeiro, irmãos, vamos mudar. Porque, irmãos, vou te dar uma notícia que é difícil de dar. Deus só muda quem aceita a mudança. Isso é muito sério. Porque às vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus. Não é porque Deus não quer e nem porque Deus não faz. É porque eu decidi não querer. Decisão. Irmão, isso é tão sério que tem crente que decidiu ser ruim. Olha, irmão, foi pastor 19 anos. Tinha irmão que falava para mim assim: eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Eu falava, irmão, mas que mentira do diabo. Eu nasci com 52 centímetros. Com 5 quilos e 100 gramas da minha mãe. E eu tô com 1,72 m e 112 quilos. Então, irmão, não vou morrer como eu nasci. Deu uma diferença. Glória a Deus. Então, Deus dizendo, você pode melhorar. Seu coração pode se abrir essa noite. Você pode começar a lembrar do que Ele tem feito na sua vida. Porque quando você começar a lembrar de tudo isso, ai, nosso coração vai fluir. Seu glória a Deus vai fluir. Aleluia. O culto vai ser extraordinário. Porque você começa a agradecer. Irmãos, e quando a gente pede milagre e não fica com o coração endurecido, a gente ora com fé. Sabia disso? Porque o que faz o crente orar não é a necessidade, que é outro erro. Necessidade para você orar coisa nenhuma. Não vai fazer nada, irmão. Se você tiver só necessidade para orar e não começar a lembrar, oh Jesus, eu estou necessitado hoje. Mas o senhor lembra que aquele dia o senhor me deu vitória. Jesus, aquela notícia eu recebi que eu não sabia como ia fazer. O senhor foi lá, o senhor fez o milagre, o senhor me deu paz. Oh Jesus, aquele é o problema do senhor. E irmãos, quando você começa a lembrar de todos os problemas que Jesus resolveu, de quantas vezes Jesus se curou, e de onde Ele te tirou, o seu coração começa a se alegrar. E quando o seu coração começa a alegrar, você começa a lembrar da palavra. E quando você lembra da palavra, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, já que você ouviu a palavra, tem cura divina aqui essa noite, tem porta sendo aberta aqui essa noite. Deus vai visitar sua família essa noite. Tem bênção de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite. Gostaria de convidar você para vir aqui na frente. Meu horário encerrou. Mas eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente. E tem um milagre, irmãos, muito sério quando o crente vem na frente. Não é a pregação dessa noite. Mas a Bíblia fala de uma mulher que ela chega encurvada. Ela chega na reunião da sinagoga encurvada e ficou escondida. Que alguém fala assim: quando Jesus quer fazer milagre, ele passa aqui na cadeira. Deixa de ser sem fé, irmão. Faça como mulher encurvada. Jesus foi falando para ela: levanta daí. Foi Jesus que falou, não é eu não. É ele que falou: levanta daí e venha aqui pro meio. Ela teve que vir pro meio e curvada como ela estava. Mas quando ela chegou diante dele, ela voltou para casa curada. Venha esta noite, coloque no altar do Senhor sua necessidade, coloque sua família, coloque seu problema, coloque diante dele essa noite e volte para o banco da cadeira na certeza: Deus está fazendo um milagre na sua vida essa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela tua presença. Nós te louvamos pela tua palavra esta noite. Nós te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor está aqui.
Deus nos deu um coração agradecido. Eloi, te condenar a vassoura, mandaia. Olha para os seus filhos que estão aqui. Eu não sei o que eles precisam, mas eu sei que tu és o Deus que sabe, e tu és o Deus que pode, e tu és o Deus que faz. Céus, ó Deus, a tua bênção, nós te agradecemos. Dá uma fala maior para mim. Dá uma fala maior para mim. Canta comigo assim. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, para que um dia receba do céu a coroa que me dará luz. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate a fé e valor. Ele veio vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, pra que um dia receba do céu a coroa que me dará luz. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar em coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, quantas moscas eu enfrentar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará luz. Eu te dou ao final essa missão, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará luz. Oh, aleluia.